Hora de falar sobre Copa do Brasil. Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil foi conhecido nessa segunda-feira na sede da CBF. E o principal jogo desse primeiro mata-mata será Corinthians e Palmeiras, adversários na final do Campeonato Paulista. A grande diferença é que inverte-se o mando. Corinthians decidiu o título do Paulistão na Neoquímica Arena. Agora ele faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação para a próxima fase no Allianz Parque. Jogo dos mais importantes, talvez o mais interessante dessa oitavas, que representa ou garante outros jogos legais, como por exemplo Flamengo e Atlético Mineiro, jogo da ida no Maracanã, o jogo da volta na Arena MRV. Queria contar também que Internacional e Fluminense se enfrentam, São Paulo e Atlético Paranaense, Botafogo e Red Bull Bragantino, Bahia e Retrô. Já o Cruzeiro pega o CRB e o CSA pega o Vasco. Importante lembrar que todos os nomes que eu citei primeiro fazem o jogo de ida em casa e decidem a classificação para as quartas de final na condição de visitante. O Efigênio, boa noite, Nicola. Alguma notícia de reforços no Galo? Emir, os caras vão ao mercado para contratar pelo menos 3 a 4 reforços, mas não espere por jogador caro, não espere por jogador de alto investimento. Paulo Brax já deu a letra outro dia afirmando que não há grana para grandes contratações, tá bom? Wesley Bola Cheia, velho membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. O Cuca tá fazendo birra, não quer escalar os jogadores do Siga, não aceitou Arão e Thiago Mendes, mas pede Pituca. Esse senhor tá de brincadeira, trabalho ruim e desculpas esfarrapadas. Wesley, eu consigo ver razão para os dois lados, para o Cuca e para o Siga. Quem é maior na história do futebol, o Cuca ou o pessoal do Siga? O Siga, só para vocês entenderem, é o centro de inteligência e informação lá do Galo. Os caras foram contratados como uma espécie de observadores, olheiros, eles ficam tentando captar números de jogadores, tá? E desde o começo do ano, o Cuca e o Siga estão se desentendendo. O Cuca garante que foi ele o responsável por contratar o Natanael e o Siga era contra. O Cuca já deixou vazar a informação de que tentou o Pochettino, não foi o Cuca que deixou vazar, né? Mas vazou a notícia de que o Cuca queria o Pochettino e o Siga vetou o Pochettino, jogador do Fortaleza. Mais recentemente, o Cuca pediu o Pituca e o Matheus Fernandes. Em todos os casos, o Siga foi contrário às negociações. Só que, por outro lado, o Siga e o Paulo Brax queriam a contratação do Arão e do Thiago Mendes. Aí foi a vez do Cuca vetar. Quem perde com isso é o Galo. Se os caras não conseguirem se entender, quem perde com isso é o Atlético, né? Salve, Nicola, Lucas Veríssimo e Thiago Mendes, como é que tá a situação deles no Galo? O Thiago Mendes está descartado no Atlético, a verdade é que o Cuca não quer o Thiago Mendes, entende que é veterano, velho, e que acrescentaria pouco. O Veríssimo, ao contrário do Thiago Mendes, que está livre, o Veríssimo tem contrato lá no Al Rayyan, tá? Não, deixa eu ver se é o Al Rayyan. Eu sei que ele tinha ido para o Catar. Alduail, ainda bem que eu não cravei, né? O Alduail é o time onde o Dudu jogou por empréstimo, também lá no Catar. Temporada de 30 jogos e 3 gols, tá? Titular absoluto do time, peça de confiança lá do Alduail. Uma temporada e meia por lá, tem contrato até junho de 2027. Acho difícil que o Roger Guedes e outros caras que têm muito boa performance lá, que esses caras consigam sair sem um ressarcimento para os clubes com quem eles têm contrato, tá? Essa janela, só para vocês entenderem, a partir de hoje os clubes passaram a poder registrar jogadores. O Galo, inclusive, já colocou o Dudu no boletim informativo diário e o Dudu fica à disposição para o jogo que o Galo faz na próxima quinta-feira. Essa janela que é, na teoria não, essa janela que foi criada para o Super Mundial de Clubes, ela se encerra em 10 de junho, mas a CBF entendeu por bem que esse privilégio de contratar e registrar jogadores fosse estendido também para os times da Série A, B e C, ainda que eles não vão jogar o Super Mundial. Sobre o Arthur Cabral, a grande questão envolvendo o Arthur Cabral é a grana, né? O Benfica comprou ele muito mal da Fiorentina, pagou cerca de 20 milhões de euros e certamente não vai recuperar esse investimento com algum clube do Brasil. Se fosse para emprestar, até dava para imaginar que ele pudesse vir por empréstimo, com parte dos salários pagos lá, alguma coisa nesse sentido. Agora, do contrário, com algum time assumindo esse compromisso de comprá-lo, acho absolutamente inviável. 27 anos de idade, temporada que fechou agora. 34 jogos, só 7 gols e 2 assistências, tá? E dos 34 jogos, muitos como reserva, quer ver? Estou até abrindo aqui para a gente passar a relação completa. Dos 34 jogos, 7 como titular e 27 como reserva.
Então, na verdade, o Arthur Cabral só conseguiu jogar 7 vezes ao longo de todo o ano com a camisa do Benfica como titular. Lê Oliveira, nós tivemos hoje sorteios do Atlético. Né? É no plural mesmo, viu, gente? Porque mais cedo tivemos sorteio da Sul-Americana, aí muita gente, mas o Atlético não já sabia quem ia pegar? Sabia. Mas se passar por isso, ele vai pegar quem? É isso que foi a definição. E não só essa definição, o chaveamento, né? Pra saber, ó, se vencer... Até a final. Até a final. E tivemos da Copa do Brasil. E a gente falou mais cedo aqui que revivendo a final do ano passado. Vamos reviver a final do ano passado. Mas o Cláudio Rezende está aqui até para trazer pra gente o lado desse sorteio. Quero lembrar o seguinte, o sorteio da Sul-Americana, o Atlético já sabia que ia pegar o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Mas e aí? Se passar pelo Atlético Bucaramanga, pega quem? Pega o Godoy Cruz, da Argentina. Se por um acaso passar pelo Godoy Cruz, pega quem? Pode pegar o Cienciano de volta, ou o Bolívar. Então isso tudo foi definido. Na Copa do Brasil, o Wellington Campos já trouxe, o Atlético vai pegar o Flamengo. E o Cláudio Rezende está aqui para trazer esse lado, né? Como é que o Atlético recebeu esse sorteio? Você está vendo, para quem está no YouTube, está na tela aí o chaveamento da Copa Sul-Americana. Como é que o Atlético pegou viu esse sorteio aí? Como é que o Atlético analisou essa bolinha dele no sorteio? Cláudio, boa noite. Boa noite, Romano, boa noite, Alê, boa noite a todos. No sorteio da Copa do Brasil é o que chama mais atenção, né? Porque tem aí um clássico de muita rivalidade, de novo pela frente, contra o Flamengo. E alguns duelos muito próximos, né, Romano? Porque vamos ter o Campeonato Brasileiro junto, né? O Campeonato Brasileiro, dia 27, ainda não tá com a tabela desmembrada. O Galo vai pegar o Flamengo no dia 27 de julho, Maracanã, Brasileirão. Dia 30 tem o jogo da Copa do Brasil, que é o primeiro também no Maracanã. E no dia 6 de agosto, jogo de volta na Arena MRV. Então, esse cenário aí de Atlético e Flamengo sempre mobiliza muito, né, o torcedor atleticano. Logicamente que tinha adversários bem mais fracos para você ter. Ontem a gente comentava depois do jogo, né, no nosso pós-jogo lá com o Ale e com o Rubem Júnior, tinha 3 times que não são da Série A. Mas, Romano, tem muita gente... Na verdade, 4, né, até. 4, né? Porque tem o Furacão também que a gente acha que é da Série A, mas não é. É porque caiu, verdade. Mas aí, né... Engraçado isso, né? Mas a gente tem na cabeça que é Série A. Mas o detalhe é que tem muito... Eu conversei com muito torcedor e até gente do próprio clube. É o seguinte, né, Romano? Já que tem que ter esse duelo aí, é melhor ter agora, porque aí testa mesmo. Se o time vai estar bem, passando pelo Flamengo, vira um candidato importante ao título. Ganha moral demais, né? E aí, se não conseguir a classificação, pode focar em outros campeonatos, porque o elenco não é dos maiores, né? Não tem condição, talvez, de disputar os 3 campeonatos bem. Vamos ver, mas a Copa Sul-Americana já ficou de bom tamanho, né? O chaveamento da Copa Sul-Americana me pareceu de bom tamanho. O outro lado da chave, mais complicado. Eu achei mais pesado, complicado. Né? Agora, tem um detalhe também, viu, Ale? O Atlético vai pegar um Flamengo pós-mundial, que o Flamengo vai jogar o Mundial, o Atlético vai ficar treinando, né? E aí depende muito se ele avançar no Mundial. E eu acho que no meio disso ainda tem Libertadores da América, viu? E é contra o Internacional de Porto Alegre. E o primeiro jogo é no Rio, o segundo lá no Sul. Então eu acho que tá no meio. Você acha que pode influenciar alguma coisa? Claro que pode. Se você tá jogando 3 competições em alto nível, né? E a Libertadores tem um nível mais forte do que a Sul-Americana, evidentemente. Ainda mais o Internacional decidindo lá no Rio Grande do Sul. É sempre muito complicado, né? Então é claro que isso tem uma influência. Se pudesse escolher um adversário para pegar só na final, só pode ter um só, eu escolheria o Flamengo, eu evitaria o Flamengo, dentro dessa lógica que o Claudião falou, mas entendo que se for para caminhar na competição, você elimina para mim o principal favorito, e aí você ganha moral, ganha condição para conquistar o título, né? Se você elimina um Flamengo, você ganha moral para conquistar o título, se não, você vai focar no brasileiro e
na Sul-Americana que estão aí. Então, acho que tem esse aspecto também que a gente pode analisar. Isso aí, então, Massa Atlética, nós ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do Galão da Massa para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. O Galo pegou complicação, né, na Copa do Brasil. Precisa aí que o Galo jogue bastante, né, para poder passar desse adversário aí, o Flamengo, né? Sabemos a rivalidade tão grande que tem se tornado nos últimos anos e espero que dessa vez o Galo consiga se sobressair nesse confronto e terminar classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.